Bom, no vídeo anterior a gente aprendeu a criar então a construção aqui, a estrutura para poder criar a nossa biblioteca. E agora a gente vai começar de fato a criar teste e implementação, ok? Bom, eu gosto de seguir o TDD, onde basicamente a gente cria um teste para ele falhar, a gente faz esse teste passar, aí tem o processo também para refatorar esse código, e assim vai, sempre tendo um ciclo. Eu tenho um curso sobre TDD, para quem não sabe. Eu vou deixar o link então aqui embaixo, fazendo jabá, olha só, brincadeira. Mas basicamente o funcionamento do TDD é esse. A gente cria o teste e depois a implementação em cima desse teste, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar esse caso aqui que não faz sentido nenhum, ok? E vou criar aqui o nosso primeiro caso de teste. Que ele é o seguinte, o que tem que acontecer? Eu tenho que, quando o usuário mover para fora da tela, eu tenho que rodar a minha callback, eu tenho que chamar a minha função, certo? Uma função qualquer, seja ela para abrir um modal, seja ela para abrir um console log, um alert, enfim, eu vou chamar uma callback, ok? Então, primeira coisa, eu vou criar esse caso. Então, ó, it should run the callback function if the user goes out of the screen. Então, se o usuário vai para fora da tela, eu tenho que criar, eu tenho que chamar essa callback. Então, primeiro eu vou criar uma callback, const callback, que vai ser o JSFN. Esse JSFN é só uma função mock do JS, quando a gente não se preocupa com implementação, nem nada da função, a gente só quer que o JS faça verificações em cima dela, a gente usa o JSFN, ok? A documentação do JS é fantástica, tem tudo lá se vocês tiverem dúvida, mas basicamente é só entender que esse JSFunction é uma função mock que o nosso teste vai poder fazer alguns testes em cima dela, como ver se ela foi rodada ou não, ok? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso fazer o evento de mover o nosso mouse para fora da tela. Mas como é isso aí? Para isso, tem esse site aqui fantástico, o JavaScript Info. Quem não conhece, ele é ótimo para quem está aprendendo JavaScript. E ele tem um capítulo sobre Moving, que fala exatamente sobre mouse over, mouse out, mouse enter e mouse leave. E aí dentro dele, ele diz sobre o target, o related target. E aí ele tem uma informação muito, muito importante aqui, que é o seguinte, o related target pode ser nulo. Então essa propriedade pode ser nula. Ela significa o quê? Ela significa que o mouse ou veio fora da tela ou está indo para fora da tela, que é exatamente o que eu quero. Eu quero verificar quando o mouse está na tela e aí quando ele está saindo da tela, certo? É isso que eu quero verificar. Então, vai ser basicamente isso que eu preciso fazer. Então, se você reparar, ó, eu estou aqui nesse elemento, certo? Quando eu saio da tela, reparem que o meu related target aqui é nulo. Ou seja, é isso que eu quero verificar. Então, o que eu vou fazer no meu teste é fazer um fake, ou seja, fingir que isso está acontecendo. Vou fazer um evento disso acontecer. Então, eu vou criar aqui um document. Para eu poder fazer um evento acontecer, eu uso dispatch event. E aí, como é um evento de mouse, então eu vou usar new mouse event. O evento do mouse é o mouse out. E a informação que eu vou passar é o seguinte, é dentro de um objeto. O meu related target, ele é nulo. Ou seja, eu estou saindo da tela. Então, essa linha aqui, basicamente, simulate the mouse, the user leaving the page. Então, isso aqui simula o usuário saindo da página. E se ele está saindo da página, o que eu espero? Eu espero o seguinte, eu espero que a minha callback seja chamada, to have been called. Eu espero que a minha callback seja chamada quando isso acontece, certo? Então, se eu salvar isso aqui e rodar o nosso teste, vocês vão ver que ele vai falhar. Óbvio que ele vai falhar.
ele vai dizer o seguinte, que ele deveria rodar callback, ele esperava que a função fosse chamada, mas a função não foi chamada, certo? E a função não foi chamada também porque eu não estou fazendo nada. Eu sequer chamei a minha classe aqui. Então vamos criar essa classe aí. Então vamos criar o const onLeave_intent, onLeave_intent é igual a new onLeave_intent, que recebe aquela nossa callback, ok? Se eu salvar isso aqui e mandar rodar o teste, vocês vão ver que ele vai dar um erro um pouco diferente. Ele está dizendo que a nossa função não tem construtor. Então esse new aqui que a gente está fazendo não está funcionando porque ele não tem um construtor. Por quê? Porque a gente nem fez o código, né? Essa onLeave_intent nem existe ainda, essa classe não existe. Nosso index está vazio. Então vamos criar essa classe. Export default class onLeave_intent, ok? Criamos ela. E se eu salvar e mandar rodar, inclusive eu vou passar aqui um watch all, assim ele vai ficar rodando o tempo todo que eu mudar o código. Ele rodou o nosso código e aí agora ele voltou a ter o problema lá da função que não foi chamada, certo? E a função não foi chamada porque eu não estou fazendo nada aqui dentro. Então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou criar um construtor, recebendo aquela callback que a gente está recebendo no objeto. Então o thisCallback vai ser a callback que o nosso objeto está recebendo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui mesmo no construtor mandar rodar o nosso callback. Vou salvar e reparem que o nosso código passou. Ele passou, mas por enquanto não está correta essa implementação, né? Ele não está fazendo nenhuma verificação nem nada. Mas é assim que o TDD funciona. Passo a passo. A gente fez o teste passar. Assim que o teste passou, a gente vai fazer mais um teste de caso. Que é o seguinte, eu vou copiar esse código todo aqui. E eu quero testar que a callback ela não deve rodar se o usuário continuar na tela. Então, quando o usuário está simplesmente movendo ali dentro da tela, não é para eu chamar callback nenhuma, ele não está tentando sair da tela. Então, it should not run the callback function if the user is still on the screen. Ok? Não é para rodar. Então, eu vou botar um not aqui. E o nosso evento também vai mudar um pouquinho. É porque o nosso target agora existe. Ele está dentro da tela. Então, ao invés de ser null, ele vai ser um new event target. Ok? Eu não preciso dizer qual é o evento nem nada. A única coisa que eu estou dizendo é que esse related target existe. Ele de fato tem um target ali na tela. Então, ele de fato existe. Se eu salvar isso aqui, ele vai quebrar o nosso código. Porque ele esperava que não rodasse, mas está rodando. Então, vamos no nosso código e agora a gente tem que implementar isso aqui melhor. Como a gente vai fazer? Vou criar aqui um método handleMouseOut. Esse handleMouseOut ele vai ser responsável por verificar, né, a movimentação do mouse, o evento de mouseout. Porque por agora a gente só está rodando a callback e nada mais. Então, eu vou criar aqui um event listener de mouseout, certo? E nele eu vou chamar uma função, que no caso vai ser a nossa callback, certo? E aí eu não vou mais chamar a callback aqui em cima, eu vou chamar o nosso mouseHandleOut. E vou salvar. Só que reparem que ele continuou quebrando no segundo teste. Por quê? Porque ele não é para rodar se o usuário continuar na tela. E aqui eu estou rodando toda vez que o usuário move. Se ele move de um lado para o outro, eu vou rodar. Se ele move desse ponto para esse aqui, eu vou rodar. Se ele move para fora, também vou rodar. O que eu preciso fazer é verificar aquele meu related target, certo? E fazer com que somente se o target for nulo, aí sim eu rodo a callback. Então, para isso, eu vou passar aqui o que é o meu evento, certo? E aí eu vou verificar se o meu related target do meu evento for igual a nulo, aí sim roda a callback para mim. Senão, não roda. Se eu salvar isso aqui,
a gente tem os dois testes passando, ok? Então, essa parte aqui, a gente já conseguiu construir a nossa biblioteca, onde toda vez que o usuário for para fora da tela, ele vai chamar a nossa callback, vai chamar o modal, o alerta, console log, tanto faz, ok? No próximo vídeo, eu vou, além de refatorar um pouquinho isso aqui, também vou adicionar a opção daquele delay, porque eu não sei se vocês lembram, mas aqui dentro do nosso... Opa, que engraçado, eu não consigo trocar as abas aqui. Dentro dessa aba aqui, ele só levanta para mim, ele só começa a verificar depois de um dado tempo. Então a gente vai fazer isso aí também.